Oi, meus amores, como vocês estão? Olha só, pega o teu livro de português, gente linda de Olinda, e vamos aí abrir na página 137. Lembrando que na última aula a gente falou um pouquinho sobre crase, não foi essa união de preposição com artigo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre, vamos fazer primeiro uma leitura, né? A leitura de cores das abelhas, né? A gente vai um pouquinho sobre artigo de divulgação científica, é diferente de artigo de opinião, ok? Então abre teu livro aí, vamos realizar essa leitura e depois a gente vai ver se tem atividade para a gente fazer essa interpretação de texto e responder. Aí tem assim, quais os experimentos, vamos do início assim, né? Você vai ler um artigo de divulgação científica escrita por alunos de uma escola na Inglaterra, com a idade entre 8 a 10 anos. Veja o que os jovens cientistas descobriram, como chegaram a essa descoberta. A memória de cores das abelhas. Com esses experimentos, quisemos responder a uma pergunta. As abelhas são capazes de aprender padrões na distribuição de cores da natureza, lembrando-se deles para descobrir quais flores são mais doces e nutritivas. Bem interessante, né? Colocamos abelhas em uma espécie de bombos terrestres em um cubo de acrílico com 4 painéis de luz. Cada painel era formado por 16 círculos e em cada círculo havia uma haste de acrílico com água e açúcar, para ensinar as abelhas a voar até os painéis como se elas fossem flores. Todas foram mantidas acesas durante 4 dias. Para ensinar as abelhas a voar até os painéis como se elas fossem flores. Todos foram mantidos acesos durante 4 dias. Assim que as abelhas aprenderam que as flores tinham uma recompensa, montamos uma espécie de quebra-cabeça e fizemos 3 testes. No primeiro teste, os 12 círculos extremos de 2 painéis eram amarelos e os outros internos eram azuis. Nos outros dos painéis, os círculos tinham esses padrões de cores invertidas. Veja na figura 1, como a gente está vendo aí. A recompensa de açúcar estava apenas nas 4 flores internas de cada painel e de cada 40 minutos os trocávamos no lugar para evitar que as abelhas voltassem automaticamente ao local onde haviam conseguido a última recompensa. No segundo teste, trocamos as cores de flores internas por verde, como a gente está vendo na segunda figura, para ver se as abelhas, para achar a recompensa, iriam guiar-se somente pelas cores azuis e amarelo. No terceiro teste, colocamos 4 flores internas nos cantos de cada painel, como está na figura 3, para ver se as abelhas seguiam apenas cores em menor número. Percebemos que as abelhas elas resolveram o quebra-cabeça bem em conjunto, mesmo individualmente. Cada uma tinha encontrado a solução de modo diferente, e algumas tinham sido mais espertas que as outras. Concluímos que as abelhas elas podem resolver quebra-cabeça. Ao aprender regras complexas, elas podem trabalhar juntas para memorizar um padrão, mas isso não significa que não tenha personalidade própria e gostos pessoais. Na vida real, isso só pode significar que elas completam informações e lembram-se delas para conseguir mais néctar diretamente das melhores flores, poupando energia. Aí tem a fonte aí que realmente foi feito esse estudo, né, como a gente viu lá no comecinho, pelos jovens cientistas, né, da Inglaterra, e está disponível aí o site, e tem aqui as figuras que a gente está vendo como ele fez o teste, primeiro azul e amarelo, depois azul, amarelo e verde, né, e depois ele foi misturando, e as abelhas realmente conseguiram corresponder, agora cada um ao seu modo e ao seu tempo. A gente vira aí para a página 138 e a gente tem aí um pouco de conversa, né? Na letra A,
Aqui pergunta, os jovens cientistas queriam responder, né? Aí você vai ficar vendo se as abelhas realmente elas tinham essa inteligência, né? Se elas realmente tinham essa memória de cores de abelha. O que as abelhas deveriam aprender para conseguir água adoçada no primeiro teste, né? Aí você lê lá no primeiro teste, que foi que ele fez direitinho, que foi tudo bem em cima do texto, bem interessante. Porque os cientistas pintaram os círculos internos e ver no segundo teste. Eles sempre saíam mudando para ver se as abelhas estavam indo só porque memorizou o local ou se realmente elas estavam sabendo. Que os cientistas quiseram confirmar com o terceiro teste, né? Então eles conseguiram confirmar realmente que elas tinham uma memória de cores, as memórias que elas tinham de cores, né? O artigo de divulgação científica, ela transmite conhecimentos e informações sobre pesquisas, experimentos, áreas científicas. Ela é composta dessas partes. O artigo científico é composto por introdução, apresentação do fenômeno a ser verificado, dados das pesquisas e metodologia, apresentação dos dados coletados e os procedimentos usados na pesquisa. Resultado também a gente tem, né? Que a gente sabe que o resultado é a apresentação dos resultados feitos e obtidos na pesquisa, foi o resultado que ele viu lá, e teve a conclusão, né? Que eles conseguiram a afirmação afinal do que foi observado. E tem a observação que foi o método de alguns experimentos que pode apresentar etapas mais específicas, como esse teste. Então, um artigo científico ele tem o quê? Tem uma introdução, dados de pesquisa e metodologia, resultado, conclusão e observação. Então, a compreensão, né? Como é que a gente compreendeu isso? Enumere os parágrafos. Agora escreva quais são os parágrafos que correspondem às partes que compõem o artigo. A introdução. Lembra que a introdução sempre vem logo no começo do primeiro parágrafo. Os dados da pesquisa, ela vem sempre no meio, tá? É como se fosse o desenvolvimento, do segundo e diante. Então, dá uma olhadinha. Os resultados. Quando foi que eles conseguiram o resultado? Lembra que essa pesquisa, ela tá com 7 parágrafos, tá certo? Então, vê aí quando é que eles... E vê aí também a conclusão. Conclusão é também quando deu o fechamento de tudo, né? A afirmação final. Aí vocês vão responder direitinho essa página e essa daqui. Nessa página daqui, da página 139, a gente vai responder assim. Complete as frases com as palavras do quadro. O quadro tem: buscam mistérios, coletam pistas, dados, testes e fenômenos. Tem essas palavras. Então, para desvendar, aí vocês o quê? Aí vocês vão completar como os do conto O Incrível Enigma do Galinheiro. Os detetives, eles fazem o quê? Olha, estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Buscando alguma coisa que os ajudam a tirar conclusões. Lembra lá do Enigma do Galinheiro, não foi? Que foi um textozinho bem legal, bem interessante, do Sherlock Holmes, e foi lá na página 128, né? Aí na letra B, ele também quer que você complete para explicar, que ainda estão sem resposta os artigos, a memória, as cores das abelhas. Os pesquisadores fizeram o quê? E fazem para confirmar sua hipótese. Então, completa aí a linha com essas palavras coerentemente, tá, gente? Pelo que eu tô vendo, as palavras não se repetem, tá? Tem cada uma para um espaço. No quarto, você vai participar de um teste para avaliar o seu nível de atenção. Fale em voz alta apenas o nome da cor com qual foi escrito cada palavra, sem falar a palavra. Você consegue? Eu já fiz esse teste. A mente da gente, ela confunde, porque se a gente vê a cor, a gente quer dizer a cor que a gente está vendo, não quer dizer o nome que está escrito, né? Então é bem interessante. Tem aí amarelo, preto, roxo, laranja. Laranja está de preto, olha só. Azul, vermelho, amarelo, verde, vermelho, azul, laranja, verde, vermelho, preto, roxo, laranja. Para mim foi até difícil, porque eu estava lendo, mas a minha mente queria dizer a cor que eu estava vendo, né? Então é bem interessante. Faz aí, eu quero que vocês gravem um vídeo fazendo isso para a gente ver bem rapidinho. É preciso ter conhecimento científico para compreender os artigos sobre as abelhas e o teste de atenção das pessoas. Então, assim, é necessário a gente ter os conhecimentos, né? Mas é preciso ter conhecimento científico para compreender
o artigo sobre as abelhas, o artigo em si, quando a gente está lendo, propriamente não. Mas para fazer esse artigo, aí a pessoa tem que ter, né? E o teste de atenção das pessoas também é necessário. Estudar o comportamento dos animais pode ajudar a compreender o comportamento humano, né? Com certeza. Vai ajudar bastante. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre verbete, o que é verbete. Tá lá no dicionário. Então, na próxima aula, pega já dicionário. Pega dicionário de papel. É muito bom que você tenha um dicionário em casa. E se der tempo, a gente ainda vai estudar bem mais. Mas por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Não esqueçam de enviar as atividades para a correção da página 138 e da página 139, ok?